te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos agora no silêncio do coração a palavra de Deus, meditando como Ele salvou outrora o seu povo e neste último tempo enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude da redenção esta obra pascal da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de 1 a 7. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, compraram perfume para ungir o corpo de Jesus. É bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e dizia entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem, sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis, vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar aonde o puseram, e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá à frente na Galileia, lá vos vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra o sábado santo, o sábado da aleluia, o sábado da alegria. E a liturgia então nos leva a refletir. Hoje é o dia grande da história. Hoje é o dia que a vida venceu a morte, aonde esse nosso Deus que se entregou por nós para nos trazer a sua salvação. E essa celebração da vigília pascal é a grande celebração, é a celebração das celebrações, é a missa das missas, é o momento sublime da fé,
aonde aqui está a nova e eterna aliança. E tem todo esse caminho, por isso as leituras são inúmeras leituras, que percorre toda a história de salvação, desde a criação, o povo escravo na Babilônia, e o povo que era escravo dos egípcios, e assim por diante. Toda a história da salvação com suas lutas e desafios, aonde existiu fracasso, aonde existiu reerguimento pela fé, e assim esse caminho da história da salvação. Hoje a igreja celebra aquilo que é o ponto alto, que é o próprio Filho de Deus que veio ao mundo e por nossos pecados se entregou de uma forma total. Não mediu esforços para se entregar e se entregou até a morte. Mas essa morte, ela foi vencida porque Jesus Cristo, ele ressuscita dos mortos para trazer então para todos nós a vida. E aqui fala nesse caminho percorrido da história que Jesus ele estava no túmulo. Então Jesus, a criação foi feita durante 6 dias, no 7º Deus descansa. Aqui também podemos dizer que foi esse tempo corrido de Jesus que no sábado ele descansa para mostrar ao mundo a sua vitória e a sua ressurreição. E ali na história que vimos aqui no Evangelho, fala dessas mulheres que vão até o túmulo. Elas vão até o túmulo porque elas amavam Jesus, porque caminhou com Jesus, porque a história delas com Jesus era algo de extraordinário. Foi o primeiro que valorizou elas da forma que merecia e precisava. E por isso, então, elas tinham por Jesus um amor imenso. E elas foram de madrugadinha comprar o perfume e foram lá para ungir o corpo de Jesus. Já estava preocupada, porque tinha lá uma pedra que precisava ser removida e elas não tinham força para isso. Mas ao chegar lá, a pedra já tinha sido retirada. Assim também somos nós, que muitas vezes temos esse grande obstáculo, essa pedra que nos impede de ver o ressuscitado, de converter ao ressuscitado, de entender a vitória de Deus. E voltando então para essas mulheres, hoje a gente tem um grande exemplo de o número de mulheres que hoje atuam na igreja, a função da mulher, desse zelo, desse carinho, por isso Jesus aparece primeiro a uma mulher que é Maria Madalena. E aí o caminho sendo percorrido, e aí ao amanhecer, quer dizer, elas foram na escuridão, né, nas trevas, mas lá encontraram a luz que é Jesus Cristo, porque a pedra já não estava mais lá, já tinha removido, e aquele jovem, então, ele fala para aquelas mulheres: a quem vocês procuram? A Jesus, aquele que foi crucificado, ele está vivo. Essa é a grande informação. Elas procuravam Jesus. Elas procuravam Jesus, mas aonde elas procuravam? Aonde Jesus tinha sido sepultado, que era no túmulo. E no túmulo não tinha mais ninguém, porque o túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Então, aonde se encontra a nossa fé? A nossa fé se encontra no túmulo vazio. Essa consciência de que o túmulo aonde Jesus foi sepultado, ele está vazio. Vazio por quê? Porque Jesus ressuscitou.
e ele não foi reanimado a viver, como Lázaro, mas ele ressuscitou. Ele volta à sua vida de origem, porque ele se esvaziou da sua divindade para se revestir de uma natureza humana. E por isso, então, ele ressuscita aquela vida de divindade, um Deus que se oferece a sua vida humana e pega ela de volta ressuscitada de uma forma gloriosa. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que caminha conosco na nossa vida e na nossa história. Quando nós temos essa consciência de que o túmulo está vazio e que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou, o que a palavra de Deus agora nos ensina, amados? Nós que fizemos a experiência do túmulo vazio, nós que fizemos a experiência do ressuscitado, nós que temos convicção de que Jesus está vivo e ressuscitado, nós precisamos ir anunciar. Esse é o grande sentido. Não é falar só que Jesus ressuscitou, mas também viver esse caminho da cruz, do Calvário, das dificuldades, da luta, como ele amou até o fim. Esse amor até o fim levou ele à glória. É esse amor também que nós vivemos até o fim. Em tudo aquilo que nós fazemos, que é obras divinas, obras sagradas, nós não podemos fracassar no caminho, nós precisamos ir até o fim. O convite de Deus para nós hoje, amados, é ir até o fim. Jesus amou, Jesus mostrou a sua divindade e não teve obstáculo, mas ele entregou até a morte, e uma morte de cruz. Mas ele ressuscita e hoje então nós somos o testemunho. Nós precisamos dar testemunho do ressuscitado. Então essas mulheres vai falar para Pedro, que vai avisar lá os seus irmãos, os seus discípulos, vai lá avisar que Jesus ressuscitou. Você, amado irmão, irmã, está disposto a anunciar o ressuscitado? Por isso, então, nós temos que celebrar a grande alegria, o grande exulte, a grande aleluia, porque Jesus ressuscitou. E o grande sentido dessa alegria imensa que no nosso coração transborda, é levar esse anúncio da verdade a todos que ainda não conhecem o ressuscitado. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.